Uma das principais queixas de Lula nesse seu terceiro mandato tem sido o Banco Central do Brasil. Na opinião dele, o Roberto Campos Neto está trabalhando contra a economia brasileira. Ele deveria reduzir logo a taxa de juros. Essa é a visão do Lula. Mas quais são as consequências se o presidente do país define os juros por decreto? Pois sabemos exatamente o que acontece. Basta olhar para a Turquia. Desde que Recep Erdogan, que é o presidente do país, decidiu mandar no Banco Central da Turquia, a lira turca não para de se depreciar. Nos últimos 5 anos, o câmbio saiu de 5,5 liras por dólar para 32. Imaginem o real sair de 5,15 para 30. É surreal. Isso desestabiliza um país. Em agosto do ano passado, eu estive em Istambul para documentar a realidade do país. E foi uma experiência inesquecível. E esse é um dos meus documentários preferidos do Nas Fronteiras do Dinheiro. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu. E nesse vídeo eu quero mostrar o cenário atual, relembrar as lições da Turquia e, mais importante, falar da perspectiva para o Banco Central do Brasil, já que nesse ano Lula vai indicar o substituto do Roberto Campos Neto. Qual é o risco para a nossa economia e para o seu dinheiro? O diferencial de visitar um país e vivenciar a realidade local é que você se depara com situações, experiências que jamais veria na TV ou na internet. A possibilidade de conversar com cidadãos, trabalhadores, conhecer o ponto de vista deles, a opinião sobre o custo de vida, a economia, os desafios da nação. Isso não tem preço. E desde o primeiro momento que eu cheguei em Istambul, eu notei algumas peculiaridades sobre a taxa de câmbio. Esse é sempre um termômetro importante sobre o que acontece num país. E no caso da Turquia, a moeda não parava de se desvalorizar. O câmbio já havia saltado para 27 liras por dólar quando a gente chegou lá. 50% mais alto do que um ano antes. Mas apesar disso, não havia um mercado paralelo de câmbio. Não havia dólar oficial e mercado paralelo. Isso era o oposto do que a gente tinha visto na Argentina, aquela loucura de cardápios de câmbio. Além disso, na Turquia era possível usar tanto dólares como euros. Aliás, era possível sacar moeda estrangeira diretamente dos caixas eletrônicos. Ó, a gente acabou de ver ali que dá para sacar em euros e dólares ou lira turca, e o que é interessante porque isso denota que não há uma grave crise cambial como é o que acontece na Argentina. Na Argentina, num caixa eletrônico, não consegue tirar em dólares nem em euro, e aqui consegue. Então, apesar da forte e rápida desvalorização da lira turca, ainda assim não há uma bagunça no mercado de câmbios. Isso é muito positivo para a economia do país, porque a tentativa de controlar o câmbio gera uma série de consequências terríveis para a nação. Fuga de capitais, perda de confiança, repressão financeira, mercados paralelos. Não que um câmbio se depreciando não seja em si uma queda na confiança no país, mas quando há repressão e tentativa de controle, aí o cenário se agrava drasticamente. Mas, de qualquer forma, a deterioração macroeconômica na Turquia tem origem no próprio presidente do país, o Erdogan, que tão logo assumiu o cargo lá em 2014, ele iniciou a sua ingerência no Banco Central. Trocas de diretores e presidentes do BC, pedidos ou ordens para reduzir a taxa de juros e uma visão heterodoxa de política monetária acabaram levando a lira turca para o seu menor valor de toda a história. E quando a gente teve lá em agosto de 2023, a taxa de inflação já tinha alcançado 86% meses antes e ainda rondava os 50%. Isso é um estrago para a economia do país, especialmente para aqueles assalariados que veem o custo de vida subindo mês após mês. No nosso documentário, a gente alertou que se não houvesse uma mudança clara de rumo, a lira seguiria perdendo valor e, com isso, a inflação subiria junto. Pois desde então foi exatamente o que aconteceu. A lira saiu de 27 para mais de 32 liras por dólar. Uma depreciação constante. E o pior de tudo, essa desvalorização aconteceu apesar de o Banco Central do país ter voltado a subir a taxa de juros para tentar frear esse movimento do câmbio e conter a inflação. Em abril de 2024, a taxa básica de juros está em 50% e a inflação está perto de 70%.
A economia turca está pagando o preço por anos dessa interferência política nos pilares macroeconômicos. Definir juros por decreto presidencial é receita para desastre. E agora o Erdogan também está sentindo os efeitos das suas intervenções na economia. No dia 31 de março de 2024, as eleições municipais infligiram a pior derrota política para Erdogan em 2 décadas. O principal partido da oposição venceu não apenas Istambul e Ankara, respectivamente a maior cidade e a capital do país, como também levaram a maior parte das prefeituras da Turquia. Quem ganha Istambul, ganha a Turquia, disse certa vez o próprio presidente Erdogan e que já foi prefeito da cidade na década de 90. Sem dúvida que ele e o seu partido AKP estão bem preocupados com essa mensagem das urnas. Mas como essas lições de um grande país emergente podem ser úteis para o Brasil? Pois esse é o desafio que temos neste ano, já que Roberto Campos Neto termina seu mandato e Lula indicará um novo presidente para o Banco Central. Mas quem será o indicado? Não sabemos. É certo que o processo deve logo começar, porque já há muita especulação. O próprio Roberto Campos Neto recomenda que se decida o próximo presidente logo, até para que a sabatina no Senado ocorra ainda em 2024 e nós evitemos essa incerteza, qual será o novo presidente, será aprovado pelo Senado ou não. Então é possível que nos próximos meses, talvez ainda no primeiro semestre desse ano, os nomes sejam divulgados e aí vai ser naquela ideia de, bom, vamos tentar esse nome, ver como é que o mercado reage, o dólar vai subir, o dólar vai cair, como é que o mercado recebeu, é um nome que pode ser realmente bem considerado, é respeitado, enfim, essa volatilidade, os efeitos da nomeação de um novo presidente do Bacen, isso vai impactar os mercados sem dúvida alguma. E dependendo dos nomes, pode trazer muita volatilidade, especialmente para câmbio e juros futuros. Agora, feita essa indicação e aprovado o novo presidente, quais são os riscos para o Banco Central de verdade? Porque o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, é um colegiado, são 9 membros. E até o fim do mandato do Lula, ele terá indicado 8 desses 9 membros. Então a gente pode intuir que, possivelmente, os indicados sejam mais alinhados à visão econômica de Lula e seus assessores econômicos. Eu diria que sim, isso é possível. Mas, ainda assim, não é o presidente que bate o martelo e marreta para baixo os juros a fórceps. É preciso a decisão toda do colegiado. Mas a possibilidade de um Banco Central menos austero, então mais heterodoxo, mais suscetível a acatar as pressões de Lula para a redução de juros, a gente não pode negar essa realidade. O mercado está ganhando muito dinheiro com essa taxa de juros. Isso tem que ficar claro para a sociedade. E o presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juro alta é o povo brasileiro. São os empresários brasileiros que não conseguem dinheiro para investir. É isso que está em jogo. Mesmo dizendo isso, eu tenho toda a paciência do mundo, porque eu tenho que esperar até dezembro para mudar o Banco Central. E quais são as consequências para a nossa economia se os nossos juros aqui forem reduzidos, além do que seria o prudente? Se os investidores perceberem que estão reduzindo a taxa de juros além da conta, a primeira vítima nesse processo seria a taxa de câmbio, que possivelmente subiria ou traria, no mínimo, muita volatilidade pela incerteza que isso gera, e também nos juros futuros. Especialmente se lá fora, nos Estados Unidos, o Federal Reserve mantiver a taxa de juros elevada, que em maio de 2024 segue em 5,5%. E neste início de maio, as apostas globais, dos investidores globais, para a redução de juros pelo Fed, algumas são de 1 ou 2 reduções, talvez nem isso. E esse é o grande piso hoje para a redução da Selic. Não é apenas o fiscal, é muito importante, não é apenas a inflação, é muito importante, mas é também a taxa de juros lá fora. Mas se tudo isso for ignorado e o novo Banco Central com o novo presidente marretar à força os juros para baixo, o câmbio pode realmente se desvalorizar e talvez com força. Vai testar um novo nível acima de 6, que chegou lá no auge da pandemia? Não dá para descartar.
E aí, como é que o cidadão se protege? Como é que você, brasileiro trabalhador, que está preocupado com sua poupança, seus investimentos, seu patrimônio, se protege? Como sempre, a máxima da dolarização ela é importante em qualquer cenário, especialmente num cenário mais incerto em que a heterodoxia pode fazer a nossa moeda desvalorizar. Portanto, desde já é importante ter essa dolarização. Não precisa dolarizar 100% patrimônio, talvez nem 50%, isso é uma questão muito pessoal, mas sempre esperar o evento acontecer para aí tomar uma decisão, isso é justamente o que não se deve fazer. Por isso, é preciso se preparar, se organizar, para que quando algo mais adverso se tornar realidade, você já tomou as medidas necessárias, você não vai se preocupar. Então não seja um refém desses eventos, agora temos um concreto sobre o Banco Central, mas daqui a pouco pode ter algum outro, é uma eleição, nos Estados Unidos, eleição presidencial, enfim, sempre haverá algum evento, algum choque externo que pode impactar os mercados e o seu dinheiro. E a melhor maneira de não ser afetado é se preparando com antecedência e não esperando quando os eventos acontecerem e o cenário mais negativo acabar se tornando a realidade. Então saber se preparar para proteger o seu dinheiro, a sua vida financeira, é o que está sob o seu controle. E esse é o nosso objetivo com Nas Fronteiras do Dinheiro. E por isso agora, no dia 16 de junho, teremos a abertura da nova turma, nova temporada, e eu convido você a assistir o nosso conteúdo exclusivo de lançamento, chamado Da Fortuna à Ruína, as decisões que mudaram tudo. Todas as informações estão no link na descrição do vídeo. Te espero lá. Vamos contar alguns bastidores do que a gente acabou vivenciando lá na Turquia. E até teve um que foi antes de filmar lá, porque eu conversei com alguns conhecidos e teve uma conversa importante, que era um conhecido de um amigo que tinha fábricas e negócios na Turquia, e eu queria entrevistar empresários lá, gente mais até com conhecimento do mundo empresarial, com grandes negócios. E o primeiro alerta que ele me fez, olha, acho difícil alguém com patrimônio relevante, empresário de renome, querer falar para as câmeras, porque a Turquia hoje é um dos países que mais está prendendo jornalistas. E isso dá para ver na notícia. Eu confesso que eu talvez nem lembrasse desse fato, mas aquilo me deixou uma pulga atrás da orelha. Mas enfim, chegando lá a gente conseguiu filmar, mas era sempre uma tensão um pouco maior, bem maior do que foi nos Estados Unidos ou na Turquia, aliás, na Argentina. Nos Estados Unidos praticamente nada, tranquilo filmar na rua, na Argentina também, mas na Turquia, em alguns momentos a gente ficou um pouco mais apreensivo, especialmente quando a gente via guardas, policiais fazendo ronda, alguma coisa. E teve um episódio específico que deixou a gente bem ressabiado, que foi perto ali da estátua do Atatürk, que em tese não podia filmar ali, podia tirar foto, mas não filmar. Então a gente estava ali filmando, a gente em outro momento usou drone também. A gente estava usando drone, a gente tinha pesquisado bem as leis e as regras para uso de drone e tal. Em princípio estava tudo ok, mas a gente sempre fica tenso e aí numa das tentativas de fazer uma tomada bacana com o drone, o nosso piloto bateu numa árvore, por sorte estava bem perto, mas ali eu disse, cara, acabou, vamos parar de filmar aqui porque, sei lá, talvez uma prudência em excesso. E logo depois que isso aconteceu, a gente estava já saindo do local de filmagem e vieram alguns guardas assim, pô, o que vocês estão fazendo aí? Deu, não, estamos só, nada aqui, tirando foto e tal. Não, estão filmando, não pode filmar, não sei o que. Não, tá tirando foto só, turista. E, cara, aceleramos o passo, eu tentando fazer cara de sério, tranquilo, mas tava ali, cara, nervoso pra caramba, porque, vai saber, esse é o tipo de risco que a gente acaba encontrando, situação, num país diferente, outra cultura, e se às vezes tem alguma repressão a mais em termos de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a gente fica ainda mais cauteloso, mas foi tenso ali nesse dia, mas fora isso, foi bacana demais a experiência de filmar lá nos locais históricos, conversar com algumas pessoas também. A gente precisa fazer mais alguns trechos de bastidores sobre a Turquia, até porque nem tudo acabou indo para o documentário final do Nas Fronteiras. Quem já assistiu
sabe bem que ficou muito bacana, como eu disse, é um dos meus preferidos. E quem ainda não faz parte do Nas Fronteiras, link na descrição do vídeo e vejo vocês nas Fronteiras do Dinheiro. Valeu!